Irmãos, nós estamos nas novas alianças falando nesses primeiros meses, umas estão começando, outras já estão, sobre os princípios que nos norteiam na nossa fé. A gente chama ele de colunas. Eles são 7 colunas que nos conduz. A primeira coluna nossa é que nós desejamos ser um lugar de amar Deus. A segunda coluna, desejamos ser um lugar de amar pessoas. Em terceiro lugar, nós somos uma igreja da palavra e uma igreja do poder. A quarta, queremos ser uma igreja do poder, foi o que falamos domingo. Queremos ser uma igreja de santidade. Em sexto lugar, queremos ser uma igreja, um lugar de liberdade. E em sétimo, um lugar que vive por revelação. Esses são entendimentos básicos que nos conduz como igreja. E agora eu quero conversar com você sobre uma coluna que é ser uma igreja de santidade. Você pode dizer amém? Muito bem. Santidade é uma palavra, a tradução dela, obviamente, vem do hebraico. A Bíblia é escrita em 2 línguas principais, hebraico e grego, o Novo Testamento. O hebraico é a palavra kadosh, que quer dizer santo. E a palavra kadosh, ou a palavra santo, no hebraico ela tem a ver como separado. Santo é aquele que é separado. E a igreja começou a chamar de santos alguns homens e mulheres que vivem com Deus. A santidade aqui, a santidade na Bíblia, não é ausência de pecado, mas alguém que decide se separar para se afastar do pecado. Antes de Jesus, a santidade era um desafio para a nação de Israel, olhando para Jesus que viria. Hoje a nossa santidade é olhando para Jesus que já veio e vai voltar novamente. Jesus é nosso modelo de santidade. Por isso é Ele que nos convenceu do pecado. A Bíblia diz que Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Santidade tem a ver com estar separado. O Senhor, na medida que nós vamos conhecendo Jesus, nós vamos nos santificando. Diz alguns homens de Deus que eu estou me santificando, eu serei completamente santo um dia. Eu estou me tornando santo quando recebo Jesus como o Senhor da minha vida. Estou me santificando pelo processo de renúncia, pelo processo de dominar o pecado. E um dia, na eternidade, serei completamente santo, onde o pecado já não me domina. Um santo é alguém que um dia foi dominado pelo pecado e hoje domina o pecado. Você pode dizer amém? Um santo, vamos lá, repita comigo. Um santo é alguém que um dia era dominado pelo pecado e agora domina o pecado. A santidade não tem a ver com a perfeição de alguém que nunca erra. Não, em Jesus, na medida que eu me santifico, eu vou a Ele, e quando eu não consigo, Ele conseguiu por mim. Todas as vezes que nós lembramos de Jesus, Ele morreu na cruz pela humanidade, mas Ele morreu numa morte substitutiva. Ele me substituiu. Quando eu não consigo, através de Jesus eu consigo. Essa é a graça. Jesus Cristo veio me substituir. Até Jesus, nenhum homem viveu completamente sem pecar. Acertava 9 e caía 1. E até hoje é assim. Mas agora, em Jesus, que foi puro, sem pecado, eu vou a Ele. E Ele me perdoa. Nenhum santo da cultura romana, nenhum santo da Bíblia, nenhum deles viveram sem pecado.
Mas os grandes homens e mulheres que são exemplos na Bíblia Sagrada foram homens que venceram, que dominaram o pecado mais do que o pecado os dominou. E eu quero trabalhar com você em 4 entendimentos de como nós podemos ser santos. Então diga comigo: é possível ser santo hoje. Aleluia. É possível ser santo hoje. Por quê? No Velho Testamento, Deus desejava que uma nação fosse santa, para que as outras nações pudessem ver quão extraordinário era e ser abençoado e chegar perto de Deus. Hoje, o projeto de Deus é para mim e para você. No processo de santidade, irmãos, nós vamos caminhar para estar separado de uma estrutura mundana. Eu quero ler com você 1 João 2, do 15 em diante. Talvez esse é um dos textos mais claros de como a gente pode ser santo nesse tempo. 1 João 2, vamos lá do 15 em diante. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. O primeiro entendimento de santidade vem por nosso amor a Jesus. Você é santo porque você ama a Ele. É porque eu amo a Jesus que eu consigo ser santo. Assim você. A santidade tem um propósito: é me tornar parecido com Jesus, é agradar a Ele. Por isso, irmãos, todas as vezes que o nosso amor está naquilo em que Jesus não ama, eu estou pecando. O mundo aqui não é esse mundo, todas essas questões de planetas, não. Aqui é uma estrutura que nós vivemos. O desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação dos bens. Você diz, ela não provém do Pai, mas do mundo. E nós vamos amar o que Jesus amou, porque tudo vai passar. Então, o primeiro entendimento de santidade é que nós vamos amar a Jesus e aquilo que Ele ama. Você pode dizer amém? Tem muita coisa que nós valorizamos, que Jesus nunca valorizou. O santo é alguém parecido com Jesus. Ele é nosso modelo de santidade. Você pode dizer amém? Ele é o nosso modelo de santidade. Então, o nosso desafio em todas as culturas é que a gente esteja separado daquilo que é contra a beleza do Evangelho, separado daquilo que é contra a palavra de Deus. E irmãos, esse é um desafio em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Há 80 anos atrás, era natural um homem poder casar e manter relação sexual, a primeira relação com sua mulher. Talvez mulheres, até 40 anos atrás, era natural uma mulher também casar e a primeira relação sexual ser no casamento. Se você caminhar um pouco mais, o primeiro beijo, a primeira intimidade física de uma pessoa era depois que casava. Por isso os padres, pastores, juízes, quando declarava marido e mulher, ele dizia, pode beijar sua esposa. E aquela era a primeira intimidade física. Hoje a gente diz porque a gente é besta, né? Beija. Já está chambregada, já está com menino na barriga. Não vale nada do que era antigamente. Mas olha aqui, irmãos, nós precisamos compreender que santidade tem a ver com a cultura bíblica e não com a cultura desse tempo. Hoje, as nossas crianças na escola sofrem bullying porque alguém diz, tu é bebê, tu é boca virgem, tu nunca beijou. E quando ele vai crescendo um pouco, tu ainda não transou, como se sexo formasse o caráter de alguém.
uma cultura completamente, irmãos, completamente longe da Bíblia. E hoje, com toda a liberação dos costumes, parece que ser santo é ser um bicho estranho. Mas olha aqui, Jesus foi estranho há 2000 anos atrás, e nós também vamos ser. Claro, irmãos, que nós temos um desafio de estar separado para o pecado, e eu quero trazer um entendimento. Ele está em Hebreus 12, 14 e 15, que nós vamos ser santos, e onde tem um cristão, ele deve ser sal, ele deve ser luz. Onde tem trevas, uma luz vai chegar e ela vai clarear. Onde tem sal, ele vai incomodar. Eu quero que você leia comigo Hebreus 12, 14 e 15. Vamos lá? Vamos lá. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Volte para o 14. Olha aqui. A santidade, que é a separação do pecado, também tem a ver com relacionamento. Ele diz assim: cuidado, esforce para viver em paz com todos e para serem santos. E quando chega no versículo 15, ele diz que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz da amargura, então, brote, que haja perdão no vosso meio. Olha aqui, você vai ser santo sem ser chato, sem ser amostrado, sem ser exibido. Você vai ser santo, irmãos, sem poder diminuir alguém. É claro que quando você não concorda com um orçamento fraudulento, quando você não concorda com uma esperteza desonesta, quando você tem valores diferentes, é possível que alguém não goste de você. Mas por favor, seja humilde para ser santo nesse tempo, porque alguém que vive separado já incomoda. Imagina um crente amostrado. Ah, você faz isso? Eu nunca fiz isso. Jesus tem me ajudado. Ô irmão, diga: rapaz, eu sei que é difícil, mas eu quero dizer para você, com Jesus a gente consegue. Mude seu tom de arrogante. Esforce para viver em paz. E um casal de pastores, um homem íntegro, uma mulher íntegra, foram pastorear uma igreja que eles não tinham começado ela. E um dia, irmãos, num momento muito difícil, muita coisa pequena que nunca dava certo, muita encrenca, e eu fui orar, e o Senhor me disse assim: quando a santidade não é suficiente. E eu digo: Jesus, quando é que a santidade não é suficiente? Ele disse: quando a capacidade de relacionar-se é fraca. Aquele casal era um casal santo, mas a capacidade de relacionar era fraca. Então olha aqui, a santidade deixa de ser suficiente quando sua capacidade de se relacionar é fraca. Quando você, ou por orgulho, ou por vaidade, ou por imaturidade, você não sabe viver em santidade. A santidade é para agradar a Deus, e necessariamente não é para espantar pessoas, não. Que você seja separado, sem você ser esnobe. Eu tenho uma história triste ligada a uma das famílias que eu fui pastor. Ele estava trabalhando num posto à noite, já era o dia inteiro e à noite, consertando os pneus de carro, e vem uma mulher que fazia programa naquele posto, e ela vai, e o dono do caminhão estava comendo com o borracheiro. E aquela mulher que fazia programa ali disse para ele filho de crente, desviado, ela disse: você pode pagar uma cerveja para mim? Eu não pago cerveja para puta. Eu não precisava dizer aquilo. Ela só virou, quebrou uma garrafa vazia, enfiou no pescoço dele.
Eu lembro daquele velório que eu fui realizar. Não, por que ele disse, não senhora, eu não pago não. Ah, estava com fome, estava cansado. Olha aqui, se você tem valores, por favor, tenha misericórdia de quem não tem. Você precisa é dizer sim, porque é sim, e não porque é não. Mas tenha respeito para quem não chegou no seu nível. Aleluia. Nós vamos ser firmes contra o que é errado, mas vamos ser respeitador para com o fraco. Você pode dizer amém? Santidade é estar separado daquilo que Deus mandou a gente se separar. Mas a santidade tem que andar com a capacidade de relacionar-se. Todo crente não tem que ser chato não. Todo crente pode incomodar, mas chato não. Diga, Senhor, me ajuda. Nos ajuda, Senhor. Irmãos, escute aqui. Santidade provém santidade, irmãos, é a luta para que o pecado seja um acidente na sua vida e não uma rotina. Deve ser um acidente e não uma decisão rotineira da sua vida. Eu vou chegar já em algo que eu quero dizer. Em segundo lugar, a santidade provém do temor a Deus. O provérbio diz que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. O princípio da vida. Diga comigo, eu quero temer ao Senhor. O temor a Deus, irmãos, é o reconhecimento de que tudo que eu planto eu colho, vou colher. É o reconhecimento de que Deus é real e vivo. É o reconhecimento, irmãos, de que o mundo não está jogado, que Deus está no controle. O temor a Deus é o segundo princípio para você andar em santidade. Tem gente que vive como se houvesse reencarnação, que ele vai um dia, uma pessoa disse para mim, não estou nem aí, quando eu reencarnar, quem vai reencarnar é que paga por os meus pecados. Irmão, quem vai pagar é você. A reencarnação não é uma doutrina bíblica. O Deus autor da vida não criou ela. Jesus criou carne, mas nunca encarnou, nunca reencarnou. Olha aqui, você vai pagar e vai colher o que plantou. Quem teme a Deus toma decisões no seu coração para que quando o pecado lhe abordar, você já tenha tomado a decisão de dizer não. Eu vou clarear. Se eu temo a Deus, eu sei que Ele é vivo e eu sirvo a Ele, eu quero agradar a Ele, eu vou me afastar do mal, porque eu tenho um Deus a quem eu sirvo, que me perdoou, porque o temor a Deus é resultado da minha gratidão a Ele. John Bevere narra um pastor preso nos Estados Unidos. A justiça de lá funciona em grande parte mais rápida, eu não sei se melhor que a do Brasil, mas mais rápida. E ele foi visitar aquele homem na cadeia, eu não sei que crime ele cometeu. Os irmãos já viram, nós tivemos um pastor brasileiro que, porque não botou no papel que ele ia levando dólares, foi preso. Vamos lá. E quando ele chegou naquela cadeia, ele disse uma coisa para aquele homem: moço é porque se ele fosse maranhense, né? Rapaz, o pastor fulano, quando foi que você deixou de amar Deus para vir parar nessa cadeia? E ele disse, John Bevere, eu nunca deixei de amar Deus, mas eu perdi o temor por Ele. E essa cadeia é a expressão da misericórdia de Deus. Então olha aqui, irmãos, tema Deus. Você já viu na história as besteiras que pessoas falaram? E quando elas falaram besteira, elas estavam sem temer a Deus. Tema a Deus. Tema a Deus. Eu citei no culto da manhã, irmãos,
Se você teme a Deus, você faz uma proposta. Se eu tiver uma proposta desonesta, eu vou dizer não, porque eu amo a Deus e eu quero abençoar a minha família. Você toma decisões. Se vier uma mulher, eu vou tomar a decisão correta. Eu vou dizer não, porque eu temo a Deus. Como é o nome do pastor de Tucuruí? Como? Edilson de Holanda Braga, obrigado. Pastor Edilson de Holanda Braga, na década de 80, ele plantou muitas igrejas na Transamazônica, estava começando, não tinha hotel. Na Transamazônica, em alguns lugares, era um cabarezinho, um bar, e algum quarto você alugava. E um dia, ele ia para um lugar e achou um lugarzinho desse para dormir, banheiro do lado de fora. Ele foi tomar banho, e quando ele voltou, em cima da cama tinha uma mulher, seminua. Ele ficou olhando para ela. Aí ele foi tirando o cinto. Quando ele foi tirando o cinto, ela foi tirando a roupa, o restante da roupa. Ele tirou o cinto, pegou o lado da ponta do cinto e jogou lá da fivela. E tu conhece ele, né? Satanás está treinando, tentando um homem de Deus. Tá. Irmãos, sabe o que é que algumas ovelhas minhas, espero que não tenha pouco deles aqui. Sabe o que é que ele me dizer? Não, pastor, eu também sou gente, eu sou humano também. Humano o quê? Pastor, a Bíblia diz que a carne é fraca. Eu digo completo o versículo, criatura. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. A carne é fraca, mas o espírito que conduz a carne é forte. Olha aqui, irmãos, alguns de vós só não foram desonestos ainda, só não caíram ainda, porque não teve oportunidade. Diga misericórdia. Irmãos, você teme a Deus e você toma uma decisão antes, para quando a proposta do mal chegar, você já tem uma barreira construída. Pastor, eu estou com dinheiro aqui, não sei o que eu vou fazer, porque o dinheiro é seu. Não, mas apareceu, eu estava orando para aparecer um dinheiro e o dinheiro é teu, menino. Você já viu alguém dizendo assim? Pastor, alguém se sujou com tão pouco era o quê? Pastor, se sujou com 10 mil. Então com 100 mil podia se sujar, era? Quer dizer que com 10 mil não era para a pessoa se sujar, mas com 100 mil ele podia se sujar? Não, irmãos, nem pouco nem muito. Você tem valores. Eu conheço um rapaz de Imperatriz que foi estudar no Recife, e foi com uma mulher muito linda, as mulheres mais bonitas de Imperatriz, foi para lá. E esse rapaz, ele estava estudando para ser pastor. Ô irmão, 22 anos, 23 anos, e a mulher com 19. E vontade de transar. Mas tinha um temor a Deus. Eu vou ser pastor. O que é que eu vou pregar hoje? É quanto? 26, é? O que é que eu vou pregar dia 27 de fevereiro de 2022, se eu transar com a Maria de Jesus lá no Recife? Irmãos, esse estudante só era eu. Irmão, eu temia Deus, eu sabia que eu ia ser pastor, irmãos. Um discípulo meu disse: pastor, o senhor é religioso, né? Eu digo: não, menino, não trazer com a Maria de Jesus. Não é por falta de vontade não, mas eu amava Deus, mas a carne era forte. Mas o meu espírito sabia da chamada que eu tinha com Deus. Então olha aqui, algumas coisas você faz por causa dos seus filhos. Você teme a Deus. Eu tenho um homem goiano que há vários anos atrás, andando de ônibus, à noite, botou a maleta, né? Não era mala, uma maleta no ônibus. E quando chegou a hora de descer, ele foi no lugar e pegou, olhou a mala dele, e ele foi para casa. Uma maleta, irmão, só que não era dele. Nos freados dos ônibus, uma foi para trás, era uma mala igual a dele, mas não era dele. Quando ele abriu a mala,
estava abarrotada de dinheiro. Muito dinheiro. Aquele homem passou 3 meses para achar o dono daquele dinheiro e trocar a mala. Quando ele chegou para trocar a mala, o filho dele pregou aqui. Sabe o que é que o homem da mala dele disse? Você é muito idiota e otário, porque eu nunca ia fazer o que você fez. Ele disse, você, mas eu não. Eu tenho valor, eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Quando você vê tanta desgraça, e eu não posso contar, porque se eu contar você vai saber nessa cidade. Mas nós sabemos de quem compra a virgindade de meninas pobres nessa cidade, de quem explora o pobre, de quem é perverso em tantas áreas. E quando a desgraça chega na família, meu Deus, não, irmãos, Deus é justo. Tema a Deus. Famílias e famílias se matando, morrendo, suicidando. Mas os avós mandaram matar não sei quantas pessoas na nossa região para tomar terra. Há 50 anos atrás. Está agora uma família rica, várias, não é só uma. Então olha aqui, você vai dizer não para o pecado porque você teme a Deus. Aleluia. Você teme a Deus. Se você não teme a Deus, irmãos, você entra por caminhos que vai levar à morte. Tem todo mundo dizendo que você é besta, que você é idiota. Pode deixar. No dia da visitação de Deus, Ele vai lhe honrar. Eu trabalhei com o seu Wilson Mateus na mesma empresa, na Recife Queringe. O seu Wilson Mateus era um torneiro mecânico, trabalhava na fábrica de uma máquina, e eu entrei na Recife Queringe como zelador. De zelador fui chaveiro e depois fui para a estação de peças até estudar no Recife. Eu era o irmão naquele lugar. Ele viu que nós passávamos de luta, só tinha 2 mulheres, o restante tudo era homem. Você pode imaginar como era aquela realidade de pressão. Os anos se passaram, muitos anos. Talvez 20 anos depois, eu estava num prédio alugado do seu Wilson Mateus. E eu cheguei na presença dele para nós negociarmos algo. Ele tinha comprado num leilão Jussara. E nós estávamos no Jussara. E quando eu sentei na frente dele, ele disse, rapaz, tu é o irmão. E o Espírito Santo me disse, o que você renunciou, o que você não pecou naquele lugar, serviu hoje para ele estar diante de um homem de Deus. Aleluia. O Senhor me lembrou que o seu Wilson podia dizer assim, tu ainda continua aquele irmão safado que faz isso e isso. Podia ter dito. Ele disse, tu é o irmão. Eu digo, sou irmão, e tu é o miúdo, que era o apelido dele. Olha aqui, você teme a Deus, e Ele vai cuidar de você. No dia da visitação de Deus, quem ri de você hoje, amanhã pede oração para você. Quem menospreza você hoje, amanhã corre. Rapaz, me ajuda, como é que vive? Meu casamento está acabado. Eu não te disse para não casar com essa mulher. Rapaz, eu teimei. Vem cá, recomeça aqui. Diga comigo, santidade é para quem teme a Deus. Vamos lá. E aí, leia comigo o que diz. O que diz Efésios 4, 24. Vamos lá. Vamos lá. A revestir-se, vamos lá. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Guarde aí, santidade proveniente da verdade. Aqui entra um entendimento, uma revelação que Deus me deu há 18 anos atrás. Até 18 anos atrás eu achava que santo era alguém que tinha uma lista de coisas para fazer ou para não fazer. Há 18 anos atrás o Senhor me mostrou que santidade tem a ver, não com alguém que não peque nada, mas com alguém que não tem coisas escondidas.
Santidade, irmãos, tem a ver com alguém que não tem coisa escondida. Nós somos pecadores, mas alguém que não vive debaixo de acusação. E por isso o Senhor nos deu o método de grupos pequenos, de líderes, que eu vou a alguém e diga: rapaz, me ajuda aqui, estou passando por essa luta, por essa tentação ou por essa preocupação. O Senhor nos fez entender que a gente confessa pecado para Deus nos perdoar, para que haja cura. É o mandamento de Tiago 5, confessar os pecados uns aos outros. Mas olha aqui, nós compreendemos, como eu compreendi como homem, que a gente confessa a tentação para não confessar pecado. Vamos repetir comigo? Confessar tentação para não precisar confessar pecado. Agora, irmão, a santidade não é um ideal distante, é um relacionamento com Deus. O problema de Deus não é com pecadores, o problema de Deus é com quem esconde. Jesus, irmãos, pegou o grupo de homens mais santos da sua época, que eram os fariseus, os saduceus, homens santos, mas sem misericórdia. Jesus disse que eles eram como sepulcros, caiados por fora, mas com imundície por dentro. Olha aqui, o entendimento de santidade que Deus me deu aos 18 anos, não é de ausência de pecado que nós somos pecadores, mas de quem não anda escondido. Santidade é feita pela verdade. Repita comigo: não há santidade sem verdade. Vamos lá? Não há santidade sem verdade. Crente de boca fechada mentindo nunca pode ser santo. Ah, pastor, mas eu vou falar, o que é que vai acontecer? Talvez essa foi a maior dificuldade da igreja, que é a disciplina. Como é que nós vamos fazer? E aí você vai ver todos os desafios que nós temos. O que é que faz? A gente entende na igreja que pecado de pensamento a gente confessa com Deus. Está resolvido. Se esse pensamento permanece, você abre a boca com alguém, com um líder. E por favor, não vá procurar um safado igual a você não. Não vá procurar uma fofoqueira para falar da sua luta de fofoca não. Ei, mulher, vim conversar contigo. Eu estou na luta de fofoca, eu sei que tu também é fofoqueira. Não, irmão. Vá procurar uma mulher que tem controle de língua. Se você tem uma luta com pomba-gira, quenca, vive de homem em homem, de mulher em mulher, aí você vai procurar outro safado que vive traindo a mulher. Rapaz, me ajuda, eu estou... Não, irmão, você não vai procurar um mais fraco do que você não. Não há santo de boca fechada. Diga comigo: não há santo de boca fechada. Sua boca precisa estar aberta. E nessa boca aberta vem a graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque você está sendo verdadeiro. Quem esconde pecado não prospera. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: aquele que confessa alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Acha aí, meu filho, Provérbios 28:13. Diga: o Senhor está aqui. E olha, irmãos, vamos ler comigo, mulheres. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aleluia. Irmãos, no nome de Jesus, Deus não tem problema. O problema de Deus não é com o pecador, mas é com o fingidor, com o hipócrita, com o mentiroso. Se você está numa igreja, irmãos, nós estamos aqui porque a gente reconhece que é pecador. O dia que nós aceitamos Jesus, entregamos a Ele, ou foi aqui ou em outro lugar, é porque a gente reconheceu que era pecador. E como é que agora você quer ser mentiroso? Você não peca mais. E quanto mais tempo de crente passa, mais mentiroso você tem a tendência de ser. O que é que o pastor vai achar? O que é que o meu líder vai achar? Vai achar que tu é pecador, criatura. Vem para a luz. Sai desse lugar de acusação. Irmãos, quando o Senhor me deu há 18 anos atrás, eu tive uma visão na igreja que eu era pastor. Não sabia nem dizer que aquele era pastor. Eu tive uma visão de uma prisão americana antiga, que eles amarravam uma tornozeleira e uma corrente, uma bola de ferro. Quem lembra de ter visto isso, os mais velhos, né? Em filmes. Tu lembra, Zoraima? Tu é novinha. Olha, lembra disso? O Senhor me mostrou uma igreja cheia de gente com aquelas bolas de ferro,
Com aquela bola de ferro a pessoa não podia correr, limitado. E o Senhor me disse: a minha igreja está cheia delas. O que acontecia? O diabo os amarrava. Não eram homens e mulheres que viviam entregue para o pecado, mas homens e mulheres que tinham uma coisa escondida. Uma vez adulteraram, uma vez fizeram um negócio desonesto, agora não tinha autoridade para falar do evangelho, para convidar pessoas. Uma igreja que não ia para o inferno, mas não estava levando ninguém para o céu, sem autoridade. Irmãos, e o Senhor começou a falar sobre a beleza da confissão. E aí foi uma revolução, porque a pessoa chegava lá no trabalho e disse: olha, tu sabe daquela cantada que eu te dei? Eu já me arrependi, já conversei com meu pastor e minha esposa. Estou esposa já. E eu vivo um novo tempo na minha vida. Eu quero te convidar para ir para minha célula hoje, para minha igreja. Você vai lá naquela menina que você cantou para levar para um motel. E ó, lembra aquele dia? Eu estava errado. Eu já me arrependi. Oxente! E precisava dizer para alguém, precisava, que eu fiz algo errado. Eu estava errado. Quando você abre a boca para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, você ganha autoridade. Diga comigo: eu quero isso. Aleluia. Você quer isso. Por isso, irmãos, nós vamos ser o povo de autoridade. O Senhor não quer saber quem você foi, mas quer saber quem você é hoje. Saia da mão do diabo. Diga comigo: eu vou sair da mão do diabo. Santidade, irmãos, não é alguém que não erra. Por que você quer agora virar hipócrita? Eu já disse para minha esposa uma vez: por que é que os ex parece que chega na igreja e cresce? Porque ele não tem nada a esconder. Chega na igreja, conta as patifarias tudo. Menino, já está pregando. Chega na igreja, irmãos, abra a boca, sai da mão do diabo. O diabo não pode mais lhe acusar. Há 18 anos atrás o Senhor me entendeu que santidade não tem a ver com alguém que peca pouco, mas com alguém que não tem coisas escondidas na sua vida. Você pode dizer amém? Santidade tem a ver com andar na luz. Aleluia. Andar na luz. E olha aqui, irmãos, você que está me ouvindo em casa, uma pessoa quando vive errado, irmão, se a mulher disser: eu vi tu estava falando ontem à noite, tu falando, o que é que eu falei? O que é que eu falei? Eu falei o quê? O cheio está preocupado por quê? Está preocupado por quê? Eu só queria saber o que é que eu... Eu tenho uma criatura que entrou numa loja do shopping aqui, todo errado, traía a mulher, tinha uma amante, e ele vai com a esposa, e a amante estava dentro da loja, e a loja era pequena, e o aperto que ele passou, vai que as duas se conversa aqui, e ele diz: ei mulher, vai-me embora, essas coisas tudo feias. Oxe, não, vai-me embora daqui, não gostei daqui não. Ele disse para mim: pastor, eu mentindo para minha mulher, lá tinha coisa boa e barata, mas a minha amante estava lá dentro. Olha aqui, venha para a luz, saia dessa agonia. Essa agonia eu já vivi. E alguém disse: pastor, vamos ter uma reunião com o senhor amanhã. Eu digo: depois dá 3 dias, não vão ter hoje. Saia da mão do acusador. Aleluia. Saia da mão do acusador. Pastor, vai acabar tudo. Não, acabar tudo se você continuar escondendo. Aí vai acabar. Mas quando você vem para Jesus, Ele conserta tudo. Ele é o carpinteiro. É o carpinteiro de Nazaré. E ei, diga comigo: não há santidade sem verdade. Vamos lá? Não há santidade sem verdade. Irmãos, e esse entendimento que é possível ser santo, por favor. É possível ser santo no nível de revelação, de conhecimento que você tem. Santidade, irmão, não é para uma minoria. Santidade é para todos nós. Independente do tempo e da idade. Nós vamos viver separados para Deus. Sem ser esse vaidoso, arrogante, mas sem ser alguém que vive escondido. E vamos ser um povo curado. Você sabe que os que andam escondendo, não estou dizendo aqui que toda hernia de disco, que todo problema de estômago, ou todo problema de enxaqueca, ou pressão alta, ou diabetes é pecado. Não posso dizer isso. Mas que a metade deles eu posso. Anda escondido. Você não é mentiroso com a boca, mas é mentiroso com a vida. Diga misericórdia. Você não é mentiroso.
com a língua, mas é mentiroso com a vida. Eu lembro de nós orando por um homem, e uma intercessora começa a gritar: mentiroso, mentiroso. Eu digo: calma, irmã. Mentiroso, pastor. Eu digo: não, minha filha, mentiroso. Calma aqui. Meu filho, o que é isso? E nós começamos a descobrir. Aquele garoto começou a mentir. O pai, criado numa igreja, e não podia, as pessoas não podiam saber que ele bebia. O menino ia comprar e mandava botar num saco de papel. Aquela criança aprendeu a mentir ali. Mentir não com a boca, mas com a vida, escondendo coisas. Santidade é um princípio nosso, porque é possível viver. Lá fora alguém diz ser santo, só Jesus sois santo. Não, irmãos. Jesus sois santo na totalidade, e nós somos santos por Ele. Diga comigo: é possível viver separado para Deus. Algumas pessoas dizem: pastor, não vou entregar a mãe dele para Jesus, que eu acho que não aguenta. Aguenta, meu amigo. Você não é mais homem do que nós, não. Você não tem mais tentação do que nós, não. Você pode ter demônio mais do que nada. Vamos expulsar ele e vai embora. Você vai viver. Você vai viver em santidade. Diga comigo: é possível viver uma santidade prática. Tira essa ideia romana que só os santos, só Santa Maria. Não, irmãos. O São Raimundo, a Santa Maria Nossa, os dois santos de hoje, Rael e Maria Esté, vão ser santos. Jesus entra na vida. Irmãos, e o Senhor foi me dizendo que santidade provém, o último texto que eu quero ler, Lucas 9, 23. Vão ler comigo, homens. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tudo que Jesus dizia, Ele está dizendo, viu, gente? Ele está vivo, viu? Então você pode dizer: Jesus diz a todos. Se alguém, você vai trocar e vai botar seu nome aí, viu? Tá bom? Vamos lá? Jesus dizia a todos, vamos lá? Se Raimundo Nonato quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Na IFOL, eu mando botar escreva esse versículo. Santidade se faz quando você nega a você mesmo. Olha aqui, está difícil ser crente. Ei, pastor, está difícil ser crente. Cuidado. Difícil ser crente quando você quer ser carnal. Dizem que é um pé no mundo e o outro na igreja. Diz que é crente Raimundo. Eu digo: não. Crente Raimundo é um pé na igreja e outro fora do mundo. Isso é um crente sem vergonha. Um pé na igreja e um pé no mundo. Pela manhã eu lembrei de uma jovem que passou no centro de recuperação. Era o dia da formatura dela. Depois de 6 meses, ela muito feliz. E ela terminou a fala dela dizendo: gente, agora, se vocês disserem para mim que ser crente é fácil, eu vou dizer para vocês que é mentira. Claro, irmãos, uma pessoa que em 6 meses passa uma revolução na vida, de drogada a tudo. Mas olha aqui, nunca esqueça do que eu vou lhe dizer. Ser santo será possível quando você dizer não para você. Irmão, Jesus nunca errou. Agora você quer ser um crente fazendo toda a vontade da carne? Não, pastor, mas eu estou com vontade. Vai. Mas pastor, eu não estou me sentindo bem. Eu quero fazer isso. Irmãos, não tem santidade. Santidade é dizer sim para Deus e não para mim. Você quer ser santo? Separado para Deus, agradando a Deus e fazendo só o que você quer. Se tiver muito pesado ser crente, é porque você quer fazer o que você quer. Ainda não seguiu, bote lá de novo, meu filho. Ainda não, por favor, ainda não seguiu Lucas 9, 23. Irmão, eu vou negar a mim mesmo, vou tomar minha cruz. Cruz é compromisso com Jesus. E vou fazer isso diariamente e segui-lo. É uma rotina.
E a beleza é que eu tenho 47 anos que caminho com Ele. Alguém tem 20, 30? Quantos anos, Roraima? Fala, fica quieta. Mas mais de 30. Olha aqui, irmãos. Quantos anos, meu filho, você viu a Jesus, Valber? 13 anos. Olha aqui, crente. É um desenvolvimento da nossa fé. É possível ser santo, porque Deus não pede a sua santidade de acordo com outra pessoa, não. Ele a pede de acordo com a luz que você tem, a compreensão que você tem. Não se compare com ninguém. Mas é possível viver separado para glorificar Deus, para criar uma realidade. Nós queremos ser uma igreja de santidade, não é por amostração, não. Um homem diz: não, eu não vou ficar aqui não, aqui é pesado demais. Eu digo: não, aqui é leve demais. Pesado é andar com coisa escondida. Faça de Jesus seu sócio, seu Salvador e seu Senhor. Em nome de Jesus. Como igreja nós buscamos meios de crescer em santidade. A gente tem um namoro em corte. Nós descobrimos que aqui no Maranhão, quando a gente beija, algumas coisas esquentam embaixo, aumenta. E nós ensinamos que vamos manter relação sexual no casamento. Então começamos a ter um namoro sem beijo, sem agarra. Ensinar. Sabe qual que nós começamos a enfrentar? Que os pais começaram a dizer que os filhos iam virar viado. Aonde foi que sexo afirmou a identidade de alguém? A identidade sexual, irmãos, é claro, era gerada por abuso, mas hoje não é abuso, não, irmãos. Hoje, tanta gente que nunca foi abusado e decidiu fazer o que queria. Queremos ser uma igreja de santidade para ser uma igreja de liberdade, que não dá para falar mais hoje. No outro final de semana, nós vamos falar de uma igreja de liberdade. Livre é quem anda em santidade. As pessoas mais presas da sociedade foram quem mais viveu numa pretensa liberdade. Estão tudo preso. Quanto mais santo, mais livre, para a glória de Deus. A santidade é para trazer liberdade a você. Na minha época de serviço, os cabas que ficavam rindo de mim: e aí, irmão, tu pegou quem no final de semana? Eu fui para a igreja. Ei, irmão, tu está perdendo tempo. Daqui a pouco eram os mesmos caras que diziam: irmão, se o pai da minha neném chegar aí dizendo que se eu trabalhar aqui, diz que eu não trabalho. Eu digo: eu menti? Não, meu filho. Você fez sua merda, você vai resolver ela. Irmão, larga de ser cagueta. Eu digo: não, larga de ser como tu é. O mesmo que criticava, agora estava fazendo apuro, engravidou alguém, tinha que esconder, mentir. Irmão, a santidade traz liberdade. Aleluia. A santidade não é o nosso Deus nos punindo, é nosso Deus nos levantando para ser livres. Aleluia. Diga comigo: é possível ser santo, de boca aberta, temendo a Deus, andando em verdade e, acima de tudo, negando a si mesmo. Então diga comigo: temendo a Deus, andando em verdade, de boca aberta, dizendo não para si mesmo. É a receita de Jesus. E quando não conseguirmos, vamos a Ele, Ele nos perdoa e recomeçamos. E assim chega a 40 anos, até o dia que Ele voltar. Se coloque em pé para a glória de Deus.